Fala aí galera, aqui é Diego na área, começando mais um vídeo top brabo de sinopse sobre séries e filmes pra vocês. E hoje eu venho trazendo uma série topada de ação, de luta, de tudo que você imaginar tem nessa série. É muito top. O nome dela é Cães de Caça, tem na Netflix, só tem 8 episódios, é bem pequena, você assiste e termina ela rápido. Até o momento eu sei que tem na Netflix, eu não sei se tem em outras plataformas de streamers de séries e filmes, mas tem na Netflix Cães de Caça, ou série boa danada. É uma série japonesa, não vá pensando que é dorama, que é aquela série lenta, tem aqueles draminha, entendeu? Não é essas séries dorama nem nada. É uma série de ação e de luta, de boxe, lutas marciais, do que você imaginar assim relacionado à luta tem nessa série. Logo no iniciozinho ali da série, você não perde por esperar, já demonstra de como vai ser a série, entendeu? Você não vai ficar besta. Logo depois da vinheta, vou dar um pedacinho, deixar um pedacinho do trailer também para vocês. E depois eu venho dar um resumo sobre essa série de 8 episódios que eu gostei bastante de assistir e não sei o porquê eu demorei tanto para assistir ela, porque ela é muito boa mesmo. Espero que vocês gostem e vão lá assistir. Se você é novo, caiu nesse vídeo agora, deixa teu like, se inscreve no canal, comenta e compartilha, beleza? Não pula, não passa. Espera um momentinho aí que nós já vamos começar nosso vídeo, beleza? Cuida! Toca esse meta aí. Então galera, como eu falei a vocês, essa série é muito topada, como vocês devem ter visto aí no trailer, que o trailer mostrou, né, basicamente como é a série. Essa série é basicamente sobre um menino, um rapaz, um jovem que luta boxe demais. Ele ganha até algumas competições, né, na série ganha umas competiçõezinhas que dá para ganhar dinheiro, ou seja, a mãe dele tem um café, né, ele ajuda a sua mãe no café, porém, em uma época, as vendas das lojas da cidade quebra quando chega a pandemia. É nessa época de pandemia, entendeu? Quando tem a pandemia do coronavírus, do Covid-19, nessa época acontece muita coisa. Aí as lojas se fecham, pouquíssima fica aberta. Aí o que eles ganham mal dá para sobreviver e mal dá para comer. Aí em um determinado tempo os bancos querem comprar suas lojas para investir em outras coisas, porque, né, eles não tinham dinheiro para se manter e nem para manter o seu próprio negócio. Aí muitos venderam, fecharam as portas, foram para outra cidade com dinheiro que conquistaram com o que tinham guardado, e quem não tinha guardado, não tinha condições, continuava aberto para ver o que dava para ganhar, entendeu? No caso ele e sua mãe foi um deles, e mais na frente outras pessoas também que se envolveram, né, nessa questão que eu vou falar para vocês. Aí os bancos queriam comprar para destruir e construir prédios e outras coisas. Aí nenhum queria vender pelo preço, porque era muito tempo, era da família, era de herança, essas coisas. Aí um certo agiota aparece nessa cidade, só que era um bandido, né? Ele queria comprar uma parte lá da cidade também para construir uns prédios, e nesse dinheiro que ele ia investir, ele ia ganhar milhões, ou seja, ele investiu 50 milhões de reais antes, sem ter o dinheiro. Ele tinha um prazo para entregar, mas só que ele tinha uma boa quantidade de dinheiro para investir, né? Aí nisso ele pensou o quê? Vamos emprestar dinheiro aos pobres. Ele vai no bairro mais pobre lá do Japão e empresta dinheiro àqueles donos de loja que estavam quebrados, que estavam querendo investir, mas não tinham dinheiro para investir. Ou seja, eles pegaram esse dinheiro, eles mandaram os assistentes, só que não eram assistentes, né, de banco, ir lá emprestar o dinheiro com juros e tal. Juros bem baixinho, né? Ele falava na hora, era juros bem abaixo da média do que ele já era habituado a pagar. Só que naquela cidade também já tinha outro agiota. Só que esse agiota, ele era bem rico, bem rico. E a história dele vocês vão saber já já. Ele era bem rico mesmo. Aí ele emprestava o dinheiro, às vezes nem cobrava, ele não cobrava juros. Ele só pegava o que ele emprestou. Se ele emprestou 1.000, ele pegava os 1.000. Se ele emprestou 2, ele só pegava os 2. Não pegava juro nenhum. Ele tinha muito dinheiro, ou seja, ele tinha
lugares lá que era cheio de dinheiro, só dele, dentro de umas coisas, só que ninguém sabia, né? Mas era dele lá. Aí ele tem vários seguranças também e uma menina que ele pegou para criar quando era criança, que ela foi abandonada, ele cuidava dela, né? Aí tudo bem. Nisso o agiota empresta e depois eles vêm cobrar. Eles dão um prazo para arrumar o dinheiro. Se não arruma, eles vêm, quebra, bate na pessoa e depois eles acabam tomando o seu negócio. Ou seja, pega o seu imóvel no lugar do dinheiro. Que já é para isso que eles emprestam o dinheiro. Porque eles sabem que aquelas pessoas não vão gostar. Porque eles não estão vendendo, não está tendo cliente para comprar suas mercadorias. Ou seja, eles pegam pensando que vai dar certo, só que não dá. E muitos ali pegam o dinheiro que eles foram oferecer para ajudar, com a taxa de juros que eles ofereceram, e caem no golpe. Eles colocam letras miúdas nos contratos. E nisso, ele vendo o que a sua mãe tinha feito e o perigo que ela está correndo, ele começa a lutar boxe para ver se consegue ajudar a sua mãe a pagar esse empréstimo. Aí ele vai em uma luta, ganha o dinheiro, paga o empréstimo. Só que como eu falei, nos contratos tinha letras miúdas, tinha outras cláusulas que ela não leu e não prestou atenção. Aí é onde ela quebra a cara, que era não sei quantos juros, era mais do que estava no contrato. Aí ele vai ter que lutar para poder conquistar o dinheiro para pagar. Só que ele não tem como conquistar. Ou seja, ele vai em outra luta de boxe mais perigosa, que é até a morte, onde ele consegue ainda, alguns morrem nessas lutas, e ele luta pra cacete. Ele vai em uma luta profissional e ganha de um lutador que já era experiente, já era campeão e tudo. Só com o murro ele derrubava os lutadores, porque ele era forte pra cacete. Lá, como vocês verem, um trailerzinho aí, ele dá um murro com a esquerda, o cara já cai. Porém, a direita é mais forte, como ele fala no trailerzinho. Quando ele tá falando com seu amigo, que também a avó desse amigo dele também caiu no golpe. Eles foram lá, destruíram a vendinha dela, né? Que era de comida, que era de jantar, essas coisas, entendeu? Jantar, café, almoço, tudo. Questão de comida, ela vendia. Aí ela pegou em dinheiro emprestado também com eles pra pagar e investir na sua vendinha, né? Só que não deu certo, eles vieram lá quebrar banca e bateram nela também. Aí eles se conheceram no ringue, né? Ele apanhou, só que ele era aquele tipo que apanha e quer virar amigo. Ele queria dar um de brabão pra cima dele. Aí depois, com o dinheiro que ele ganhou, eles foram lá no jantar em um restaurantezinho que tinha lá na cidade, já no centro, né? Que não tinha tido quebra ainda. Aí eles foram lá, comeram e com o dinheiro ele deu a mãe, o restinho que ficou para pagar, para ajudar a pagar. Só que aí eles continuam cobrando e eles acabam sofrendo muito mais, ou seja, apanhando e brigando cada vez mais. Aí depois se juntam os dois para se vingar desse cara, minha amiga. Quando eles se juntam, que eles vão atrás desse cara. Antes disso, eles vão procurar emprego, né? Antes dele ir atrás desses caras para se vingar, eles vão procurar emprego. E adivinha onde é que eles caem? Se lembra que eu disse agora que ia contar a história desse outro agiota que existia na cidade? Pronto. Esse outro agiota, ele era rico, bem antes. Ele já foi um dos maiores, como é que eu posso dizer, milionários da cidade, do Japão que tinha. Ele tinha várias empresas, muitas empresas. Aí ele tinha muito dinheiro, já quando ele era novo, ele tinha uns 30, 20 e poucos anos, mostra, né, ele na empresa. Só que aí ele tinha dois funcionários que planejaram roubar ele na época. Aí ele descobriu e deixou, né? Descobriu que eles iam roubar ele em tal dia, em tal hora, que ou seja, seria à noite. Aí ele deixou o cofre, que ele deixava o dinheiro no cofre. O dinheiro, o cheque, essas coisas, deixava no cofre. Daí, enquanto ele estava na empresa, os dois chegam, ele fica só esperando. Aí os policiais chegam também, né? Quando vê o alarme, eles vão, derrubam os policiais. Alguns morrem, outros ficam lá, todo quebrado. E depois ele aparece. Aí ele descobre que esse que ia roubar era os funcionários dele. Ele não era o braço direito dele. Iria roubar ele. Aí ele não conseguiu roubar, tentou matá-lo. Aí ele cai de cima do prédio. Cai de cara no chão. Ele
e outro. Ou seja, teria outro também, só que, ou seja, seria três, só que um desistiu e contou a ele, por isso que ele ficou sabendo. Aí os dois foram lá, roubaram, tocaram fogo, destruíram tudo dele. Aí ele pensou que ele tinha morrido. Quando ele olha de novo, lá em cima, não era mais, ele não estava mais. Ou seja, o que tinha contado a ele, salva ele e leva ele para um canto. E mais na frente, que é esse agiota que vivia lá na cidade, era ele. Ele tá cadeirante, já meio ruim, né? Não consegue nem andar, nem nada, nem se mexer. Cadeirante, mas muito, com muito dinheiro. Ele achava que o dinheiro estava lá, só que não tinha dinheiro lá. Aí o dinheiro que ele não achou, ele foi e destruiu, tocou fogo. Aí ele sumiu do mapa. Nunca mais apareceu. Aí depois de muito tempo, que foi nessa época agora, esse agiota que chegou na cidade emprestando dinheiro para aquelas pessoas, era o dinheiro que ele tinha roubado do senhorzinho, que agora tá de cadeira de roda. Ele achou que tava tudo lá, só que antes dele chegar, ele já tinha tirado quase todo o dinheiro, mas ainda tinha ficado bastante lá. Ele vai para roubá-lo. Aí depois, mais na frente, esse outro agiota que já tinha roubado, já tava quebrando tudo, as coisas das pessoas, roubando as lojas, né? Porque ele não tava pagando o empréstimo. Descobre que o senhor era ele, que no passado tinha tentado matar, descobre que ele estava vivo. Aí ele volta para tentar roubar esse senhor. Só que antes dele chegar, os dois jovens, com a sobrinha que ele tinha adotado, com a moça que ele tinha adotado, tira o dinheiro, todo o dinheiro de lá, ou seja, bota em dois carros, em caixas, em caixas, você vê as caixas de dinheiro, você não tá entendendo, né? Dinheiro até umas horas, e barra de ouro, dinheiro e barras de ouro, barras, e pesado, eles chegam, e eles são fortes, ele chega e ele sai andando bem assim. Aí quando ele descobre que eles estavam tirando lá, ele manda alguns irem lá pra pegarem o dinheiro, aí eles conseguem lutar, e com certeza, né, sempre tem um que dá um medozinho, né, que no caso... Foi no caso dele, quando eles estão lá, tirando as barras de ouro, chega um gordinho, fortinho, japonês, que era um dos melhores amigos, que foi o que ajudou ele a roubar também, que ele ficou doente depois, que quando eles foram roubar lá o senhor lá na empresa, lutava bem, aí ele deu um golpe nele e ficou meio atordoado, aí ele foge, os dois juntos, sempre eles dois, ele considerava ele como irmão, aí depois ele, no final ele morre. Eles conseguem, né, matar ele e esse gordinho, só na luta, mas também o gordinho, assim, me desculpa o termo pejorativo, gordinho é porque, né, eu não sei o nome deles agora, é porque é nome japonês, eu não me lembro, assim, pronunciar, eu tô chamando pelos coisas, entendeu? Assim, tem o galeguinho, que é o cabeludinho, e tem um japonesinho que ele deu cortezinho, chanelzinho assim, normal. Mas os caras lutam demais, meu amigo, você não tá entendendo. Aí mais na frente, também esse que já tentou roubar o outro no passado, eles também se batem de frente e luta. Só que como ele tava de cadeira de roda, né? Ele ainda luta um pouquinho. Mas mesmo assim ele ainda morre. Ele dá um tiro e mata ele. Porque ele sabe que se ele for lutar realmente com ele, ele perdia. Ele ainda luta um pouquinho e morre depois. A menina descobre. E também eles descobrem que esse cara que tinham roubado, ele no passado também tinha contratado uns bandidos que já eram bandidos. Eles chegavam nos mendigos da rua que tinham identidade, eles chegavam perguntando, né, se queria ajuda, que era de uma ONG, que era... Eles mentiam para todo mundo. Eles diziam para um que era do ONG, para outro era de uma associação não sei o que, para pegar a identidade. Aí pegava a identidade e o CPF deles e pegava empréstimo com os agiotas. Só trocava a foto, né? Botava a foto deles. Aí com todos os outros agiotas, eles iam lá e pegavam, tinham vários agiotas, mas ele saía pegando empréstimo com um, com outro, com outro, até conseguir a quantia que ele tinha prometido para investir no negócio. Ou seja, ele chegava nos locais, esses cantos que tem, né, as festas de rico, que era jantar beneficente para fazer isso, essas coisas, eles iam, né? Só que era tudo padrão, roubando, né? Aí eles conseguem entrar, era tudo planejado para investir em uma coisa que nunca ia acontecer. Eles só queriam somente o dinheiro. Eles iam fingir que investir e roubar todos aqueles outros. Mas aí tem esse rolo em que acontece tudo isso. Mas na série mostrando é muito mais melhor. Vocês têm que assistir.
vocês têm que assistir essa série, Cães de Caça. Os garotos, meu amigo, vocês não estão entendendo, eles sofrem. Eu até pensei que no final eles iriam morrer, mas morre o quê? Os garotos é queda, meu filho. Queda é porrada. Você não tá entendendo, é murro pra lá, chute pra cá. E quem disse que eles caem? Basicamente, gente, a série é essa. Mas na série, a pessoa se empolga mais. Até a pessoa quer lutar, quer entrar na série pra ajudar eles. Chega uma hora que dá dó, entendeu? Deles perderem, apanhar tanto. Mas aí tem uma época quando eles se levantam, meu amigo, oxe, tem pra ninguém não. Não tem ninguém segure eles, mano. Você tá entendendo? Então, gente, se você não deixou o like desde o início, deixa teu like aí, se inscreve, compartilha e vai assistir a série. Eu vou deixar o link dela aí na descrição pra você cair na Netflix e já assistir. Já começar a assistir 8 episódios, você assiste rapidinho, beleza? A série é muito boa, galera. Eu indico bastante. E pra você que gosta de ação, oxe, esse é um prato cheio. Então valeu, galera, e até o próximo vídeo.